sou eu aqui, Joyce Hasselman. Uma ótima semana a todos, boa segunda-feira, segunda que começa agitada aqui no Brasil. Para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, eu trago para você as notícias políticas com a melhor análise direto aqui da terrinha para você. E, de novo, parece eco, mas não é, é notícia nova. Lula, mais uma vez, senta no banco dos réus. Enquanto isso, Brasília teme e treme, porque todos os depoimentos dos executivos da Odebrecht já estão no STF. E mais, o recesso parece dar uma folguinha para o governo Temer, mas vem por aí uma reforma ministerial. Tudo isso e muito mais eu comento para você agora, aqui, direto do Brasil. Pessoal, vamos lá, a principal notícia do dia que envolve o ex-presidente Lula. E quando a gente escuta, né, uma notícia como essa, que eu vou dizer já já, até parece um eco, né, uma repetição de informação, mas não é não, gente. Lula é réu de novo, né? Para você que está fora do Brasil, está acompanhando as notícias aqui do país, há bastante tempo a polícia está cercando aí, polícia, Ministério Público, Judiciário, o ex-presidente Lula, né? Ele está sendo cercado aí de todos os cantos e agora pela quinta vez ele senta no banco dos réus porque o juiz Sérgio Moro acatou a denúncia que foi feita na semana passada. Eu comentei com vocês aqui no meu canal que a turma da Lava Jato já havia feito uma denúncia aí em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Moro aceitou nessa segunda-feira, então envolve ele, envolve Marisa Letícia, que é a mulher dele, envolve o Roberto Teixeira, que é advogado de Lula e sócio em muitos esquemas, envolve o Marcelo Odebrecht, e esse caso é aquele em que o Lula negociou com a Odebrecht obras dentro do governo enquanto o PT estava no governo, e que milhões e milhões e milhões e milhões foram parar no bolso do próprio Lula, ou de laranjas, mas para que Lula usufruísse, segundo as investigações aí, do que o dinheiro roubado do povo brasileiro, o dinheiro da propina, pode comprar. Entre os bens que foram comprados está aí o terreno em que o Instituto Lula foi construído, lá se vão mais de 12 milhões de reais, uma cobertura, um duplex novinho em folha. Aliás, gente, o Lula adora essa coisa de duplex e triplex, né? Ele foi pego, né, pelo triplex lá no Guarujá, tem o duplex que ele mora, e o duplex do ladinho, coladinho com aquele que ele mora, também foi comprado com dinheiro de propina, segundo as investigações da Lava Jato. Então, a Odebrecht deu um jeito de botar esse dinheiro na conta de um laranja, né? O dinheiro foi comprado em nome, o duplex foi comprado em nome de um laranja, esse duplex vizinho do Lula. A Marisa Letícia participou do esquema, a gente já sabe que de santa a Marisa Letícia não tem nada, né? Nem de santa, nem de recatada, né? A mulher, de fato, é uma grande vergonha para as mulheres do Brasil. E agora tá tudo escancarado, inclusive a revista Isto É trouxe no final de semana aí algumas informações também sobre o novo duplex do Lula, o envolvimento da Marisa Letícia e um laranja aí na história. Então, gente, o modus operandi dessa gente é sempre o mesmo, né? E o mais incrível é que o Lula e essa turma do PT continuam sempre dizendo a mesma coisa, que é perseguição do Ministério Público, que é perseguição da Lava Jato, que é perseguição do Sérgio Moro, que é perseguição de parte da imprensa, que é perseguição dessa que vos fala, que é perseguição do povo brasileiro. O homem mais perseguido, em como Luiz Inácio Lula da Silva e seus petistas, seus asseclas, são perseguidos neste Brasil de meu Deus, né? Vai ficar muito difícil para o Lula e para o próprio PT continuar sustentando o discurso da perseguição. Afinal de contas, haja perseguição, hein? Para ele ser 5 vezes réu, 5 só nesses casos, Lava Jato, Zelotes, porque tem outros tantos sendo investigados, né? Vai chegar um momento aí em que Lula vai ser 10, 15, 20, 30 vezes réu, né? E a pergunta que o Brasil todo faz é por que Lula ainda não foi preso? É uma aposta aqui no Brasil de que pode ser que ele coma o peru de Natal na cadeia, né? É pouco provável porque a gente tá aí já nos 48 do segundo tempo, contagem regressiva para o Natal, mas há uma possibilidade sim de Lula ser preso até o Natal. Uma coisa é fato, pelo menos o carnaval, Lula pulará em Curitiba, né? Nas grades aí, pelas mãos de Sérgio Moro, que certamente, né, vai pedir a prisão preventiva de Lula. Gente, isso é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez.
A gente não está lidando aqui com um ladrão de galinhas. A gente está lidando com o chefe da maior organização criminosa já montada na história do mundo envolvendo o poder público, né? Então, foi uma máfia montada dentro do governo brasileiro, né? E é claro que a Lava Jato está mexendo todas as peças de forma a enquadrar Lula como ele precisa ser enquadrado. Portanto, tá aí. E como resposta, né, o que o Lula faz? Ele processa aquele que ele diz que são seus algozes, né? Então, ele já processou o Deltan Dallagnol, contei pra você na semana passada, pediu R$1 milhão, ele processou Sérgio Moro, ele me processou, né? Agora vai ficar difícil sustentar, né, Lula? Porque réu 1, réu 2, réu 3, réu 4, réu 5. E quantas vezes mais Lula será réu, né? Tantas quantas forem necessárias para que ele vá parar de uma vez por todas na cadeia para lavar a alma de todos nós brasileiros, nós que moramos aqui e nós que estamos em todos os cantos do país e do mundo. Segunda parte da rodada de notícias políticas aqui do Brasil. Gente, Brasília tá de pernas pro ar, né? Todos os políticos, todos eu tô dizendo de maneira geral, claro que há um ou outro que se salvam, mas a maioria dos políticos está em polvorosa por conta da maior delação do mundo. Qual é a maior delação do mundo? A delação da Odebrecht. Você sabe que a delação iniciou já há alguns dias e são 800 depoimentos de 70 e tantos executivos que foram entregues hoje pela manhã, no STF, a Corte Maior deste país. O que significa isso, gente? A partir do momento que as delações chegaram lá, elas chegaram, estão guardadas, tá? Numa sala cofre, muito bem protegidas, porque a gente sabe que tudo que esses malandros querem, os malandros envolvidos na Lava Jato, o maior esquema de corrupção da história do mundo, é fazer com que a sala em que as delações estão, exploda, né? Os documentos queimem, né? Qualquer coisa parecida. Então tá tudo muito bem protegido. São 800, um pouco mais de 800 depoimentos, e logo que esses depoimentos chegaram lá, eles já começaram a ser protocolados. Então, assim que houver o protocolo oficial de documento por documento, depoimento por depoimento, eles vão seguir para as mãos de Teori Zavascki. Teori Zavascki é o juiz da Lava Jato no STF, aquele que vai investigar, né, vai dar sentenças, investigar as figuras que têm foro privilegiado, né, o maldito foro privilegiado que faz com que bandido, né, que rouba dinheiro público e tem cargo público seja bandido de luxo. Então, aquele que não tem cargo público, que não tem foro privilegiado, ele é julgado rapidinho pelo Sérgio Moro. Mas aquele que tem foro privilegiado, né, como por exemplo o Renan Calheiros da vida, aí ele vira bandido de luxo, né, aí demora para ser julgado, aí ele tem 1 milhão de recursos, né? Esse tipo de jabuticaba que só acontece aqui no nosso Brasil. Mas o fato é que as delações estão lá e que Brasília treme e teme, porque você pode anotar aí o que eu tô dizendo para você, pelo menos 70% daquela gente envolvendo executivo e legislativo, pelo menos 70% estão encrencados aí na delação, em maior ou menor grau nessas delações. Claro que tem gente que abocanhou 30, 40, 50, 60, 70 milhões de reais. Tem aqueles, né, que perto desse tipo de crime bateram carteira, né, pegaram aí um valor menor, né, porque tinham menos importância, mas a delação da Odebrecht vai bater em Chico e vai bater em Francisco. Não vai ficar pedra sobre pedra e por isso mesmo os políticos estão temerosos, porque sabem aí que muitos deles vão ver o show nascer quadrado e já passou da hora. Para deixar a coisa um pouquinho mais tensa, o Teori Zavascki, que eu confesso para você, tá? O Teori é aquela coisa para mim, né, meio esfinge, a gente não sabe muito, assim, porque de vez em quando ele toma decisões acertadíssimas e de vez em quando ele faz cada lambança que é de deixar a gente envergonhado. Mas de qualquer sorte, o Teori Zavascki montou uma força-tarefa para que ele continue, a turma dele continue trabalhando em janeiro. Então, os juízes que assessoram o Teori estarão ali trabalhando em janeiro. E isso é um bom sinal pra gente, mas um péssimo sinal para aqueles que estão encrencados aí na Lava Jato. Por quê? Porque não vai ter folga, não vai ter recesso e a gente pode começar o ano aí com pedidos de prisão e afastamento da politicaiada brasileira. Para fechar, recesso, né? Tem recesso aí no judiciário, menos na turma de Teori, no judiciário e também no legislativo. Esse recesso deve dar uma folga para o governo Temer. Na semana passada e retrasada, a gente viveu uma grande crise institucional, né? Era o STF batendo de frente com o Congresso, o Renan Calheiros enfrentando o STF, uma confusão danada. E nessa crise toda, o governo Temer também foi chamuscado, e bastante chamuscado, até porque também tem ministros dele envolvidos aí na Lava Jato, citados na Lava Jato. Então, agora que vai ter o recesso,
Congresso, os ministros do STF vão descansar, os deputados vão para suas bases, os senadores vão para suas bases, o governo espera ter um pouquinho de folga, né? Mas com a turma da Lava Jato trabalhando no STF a todo vapor, eu acho que o final de ano não vai ser tão tranquilo aí para o governo, o Natal não vai ser tão assim, com espírito de paz e amor, e o ano novo, né, não será de tão boas notícias para o governo, talvez para nós, cidadãos brasileiros, né? O que a gente viu aí nos últimos dias foi de fato uma queda de braço imensa entre o STF e o Congresso, respingou no governo, e por conta até desses nomes citados aí na Lava Jato, pode vir aí uma reforma ministerial. Eliseu Padilha, por exemplo, que é um homem aí de grande confiança do Michel Temer, tá citado de novo, citado mais uma vez. Então a situação está ficando um pouquinho insustentável, por mais que Michel Temer tenha uma dificuldade monstra, enorme, em tomar uma atitude, em demitir ministros encrencados, ele não vai ter muita escolha não e vai ter que fazer a tal reforma ministerial. Além do mais, o seu Michel Temer prometeu mais espaço para os tucanos, para o PSDB de Aécio Neves, justamente porque o PSDB tabelou ali com o governo, fazendo um joguinho dentro da Câmara e do Senado, né, para afundar algumas medidas importantes para o Brasil, mas que deixariam aqueles envolvidos na Lava Jato bastante engessados, como a questão das 10 medidas contra a corrupção. É assunto demais, mas eu vou comentando com você todo dia aqui na BR TV Boston. E você já sabe, participa o quanto quiser, pode participar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, também no meu canal no YouTube. Tchau, gente, sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil para você, brasileiro, em qualquer canto deste mundo.